Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fernando, sou gerente de vendas da Owens Corning, recentemente há 4 meses, porém há 22 anos dentro da companhia. E a ideia é a gente passar um pouco para vocês aqui o que a gente tem de novas tecnologias para fibra de vidro, né? Incluindo alguns possíveis novos mercados e também algumas coisas características aqui relacionadas a aplicações, ok? Então a Owens Corning é uma empresa multinacional. Ela foi criada em 1938, né, lá nos Estados Unidos, com a fusão de 2 empresas. E atualmente ela tem algumas divisões relacionadas ao negócio. Tá? Há 69 anos consecutivos ela se encontra dentro da roda da fortuna, como companhia atuante. O negócio, Owens Corning, gerou em 2023 9,7 bilhões em vendas. 25 mil funcionários, mais uma Pantera, que é o nosso símbolo, né? Desde 1964, através de uma aquisição com a MGM, oficialmente. E nós estamos em 31 países operando com os negócios em isolantes, telhados, portas e compósitos. Tá? Atualmente, o negócio de compósitos, que é o nosso foco aqui, é o trabalho baseado em diversos segmentos de mercado, né? Então a gente atua em várias condições de aplicações. É muito próximo dos clientes para justamente vencer juntos, né, trabalhar juntos para alcançar um nível superior em relação aos materiais compósitos. Desde 1938 inovando, então a Owens Corning foi quem criou a fibra de vidro em 1938, né, num experimento, através do experimento. E o negócio relacionado a compósitos foi responsável por 2,7 bilhões em 2023 dólares. Esse é o mapa da nossa atuação, dos nossos mercados em compósitos, no qual nós temos nas Américas, na Europa e na Ásia, muito forte. Exclusivamente nas Américas, na América do Sul, o negócio em Rio Claro, aqui no interior de São Paulo, no qual nós temos duas plantas. Uma iniciou a operação em 1972, iniciando as atividades com praticamente 4 plataformas de produto e um laboratório técnico que também nós temos várias oportunidades de desenvolvimento dentro desse laboratório. E mais recentemente, em 2008, a nossa fábrica de tecidos, mais voltada para as aplicações eólicas, porém com novas oportunidades, que é uma delas que a gente vai mostrar aqui. Ok? E aqui uma relação dos nossos produtos. Os em rosa são os produtos que nós comumente fazemos nas nossas plantas, dentro da companhia aqui no Brasil. As que estão em preto são também produtos da Owens Corning, porém não são fabricados no país. Dessa forma a gente também consegue importar esse material e disponibilizar para os nossos clientes. Agora a ideia é justamente mostrar um pouco, né, qual que é as vantagens competitivas da gente trabalhar com materiais mais tecnológicos, né? A gente sabe que a indústria dos compósitos se iniciou muito com o que a gente chama de hand lay-up e spray-up, que são os processos em molde aberto, mais antigos, né? Então existe realmente um problema muito grande de emissão de estireno no ambiente, né? Peças acabadas em uma face apenas, né? Requer bastante retrabalho. E a nossa ideia justamente foi fomentar os mercados de molde fechado, que cada vez vem crescendo mais, né? E dentro desse contexto, dentro dessa apresentação, a gente vai focar muito em fusão, nos RTMs, em pultrusão e filamento winding. Tá? Agora, uma das vantagens competitivas do mercado de molde fechado é exatamente relacionado às condições que esse mercado oferece. Quando a gente fala de molde aberto, por exemplo, a gente não tem um controle exato relacionado à espessura, né? Dentro dos moldes fechados, a gente consegue ter um controle muito mais confiável e uma estabilização de processo, né? Outro ponto, né, é a questão da emissão do estireno, né, que vai para o ambiente, né, realmente traz um problema consequente para as pessoas, principalmente, e para o meio ambiente também. Nos moldes fechados é um processo muito mais limpo e eficiente, né, não tem rebarbas, nem geração de resíduos extras, né, e a mão de obra também é reduzida, porém mais capacitada, mais técnica. É um método de trabalho que tem uma repetibilidade muito melhor, maior produtividade, né, relacionada à quantidade de materiais em relação à aplicação manual, perdas reduzidas e uma redução de retrabalho, justamente por ser, né, uma técnica mais avançada e mais tecnológica.
E mais alguns pontos, que é realmente o acabamento superficial nas duas faces. Praticamente a ausência de bolhas, né? Diferente, não está na mão do operador lá fazer, e sim de um processo, né, mais eficiente. E uma outra grande vantagem que é o inserto de outros materiais numa única etapa. Então é possível dentro do RTM você aplicar outros componentes ali para auxiliar na aplicação do modo geral, né? Existem vários casos, aplicação de PU, né, insertos metálicos dentro do próprio RTM e da infusão também. Tá? Quando a gente fala em relação a acabamento superficial, né, a gente tem alguns exemplos que a gente fala muito relacionado, por exemplo, às pás eólicas, no qual, quando a gente tem o processo de infusão, que é um dos exemplos desse aqui, a gente tem um acabamento bem superior. O Bruno é especialista, né, nos casos de infusão. Queria que ele falasse um pouquinho. Bom dia a todos, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Fiz uma troca aqui legal. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aí pela presença de todos, né? Acho que é sempre um prazer para a gente poder estar aqui trocando essa ideia, trocando essas experiências sobre compósitos. Então, para a gente sempre é um motivo de muito prazer. Como o Luiz falou, meu nome é Bruno, eu faço parte do time comercial também, mas o meu foco é um pouco mais para o universo de energias renováveis e de pás eólicas. E a gente gostaria de dar uma forçada aqui um pouco nos benefícios, né, do processo, que é o processo mais comum e mais utilizado na fabricação das pás eólicas, né? Como vocês já devem ter visto e ouvido nesses 3 dias aqui de feira, o Compósitos é um material muito versátil. Você tem flexibilidade de modelagem, de design, você tem os benefícios da redução de peso, de corrosão, e tudo isso em conjunto é o que a gente precisa para fazer um bom produto, que é o que a gente trouxe aqui sobre as vantagens de estar utilizando, né? Então, passando bem breve aqui, né? Controle de espessura, quando a gente fala de um componente grande, quanto mais peso, menor eficiência na utilização dos tecidos de espessura. Por ser um molde fechado, você tem todo o controle da emissão do estireno, que isso sim é um problema. Melhorou agora? Tá ouvindo melhor? Desculpem aí. Então, tem toda a questão da emissão de estireno, né? Se a gente for pensar nessa pegada do carbono, redução de CO2, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, a aplicação em molde fechado tem esse benefício. O processo é mais limpo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver outros processos de molde aberto, mas você tem uma geração de waste maior, de resíduo, como no caso de um spray up. Então, nessa questão aqui, você tem todo esse controle do processo que reduz esse desperdício de material, assim como envio de material para aterro. Mão de obra. Além de ser uma mão de obra reduzida, apesar de você ter que ter uma mão de obra mais qualificada, você tem uma menor influência da mão de obra no equipamento, no processo. Como o processo é mais otimizado, você consegue ter uma garantia maior de que a peça vai seguir um padrão, porque você está com ele controlado. Repetibilidade. Esse ponto é importante, porque quando a gente pensa em molde fechado, o investimento sim, ele é maior. Por isso é importante no seu business case você pensar em grandes escala. Então, a questão da repetibilidade, você vai estar sempre fazendo aquele mesmo produto, com o mesmo processo, com a mesma eficiência, com a mesma qualidade. Maior produtividade, perdas reduzidas, aí a gente volta na questão do waste, né? Você consegue otimizar o seu designer, o seu processo, para ter um menor resíduo. E a redução de retrabalhos, né? Geralmente, as peças de molde aberto, você sempre tem um processo seguinte, que é fazer uma melhoria no acabamento, um lixamento. Não que no molde fechado talvez você precise, mas existe uma redução muito maior na questão do retrabalho. Obrigado, Bruno. Bom, por fim, pessoal, quando a gente fala, né, dos modos fechados, né, a gente queria comentar um pouco dos RTMs no modo geral, né, o convencional, o light e o skin. Aqui a gente tem uma representação do RTM convencional, né, o mais antigo, o pioneiro do segmento, né, com a gente tem um molde contra molde, né, uma aplicação direta da resina com catalisador, de modo que ele escoe para todo o molde, né, performando totalmente a peça, né. É um método ainda muito utilizado, né, embora a gente tenha alguns novos, porque realmente é um método mais focado principalmente nos acabamentos de produto, né. É um tipo de método que realmente dá um acabamento muito melhor. Tá? Aí nós temos o RTM Light, né, mesmo princípio do RTM convencional, porém um molde muito mais leve, né, mais flexível. A única diferença realmente é a injeção do vácuo para fechamento do molde, né, com relação ao convencional. É ideal para peças menores, né, com movimentação, né, aplicações no modo geral.
E por fim, né, o RTM Skin, que é um molde também, né, do mesmo formato, porém com o contramolde de pele de silicone também, né, trazendo aí também uma facilidade de operação, tá ok? E quando a gente fala agora, né, com relação a esses tipos de produto, que a gente quer apresentar um novo produto que a Onscorn está lançando, né? É um produto realmente diferenciado que nós trazemos para o mercado, depois de muito estudo, né? A gente já conhece as mantas moldáveis, que é o tipo de produto ideal para processos em aplicação em RTM. Só que nós vemos aí ao longo dos mercados e ao longo dos anos uma dificuldade muito grande de alguns players com relação a acabamento, principalmente das peças, e também a velocidade de infusão desse material, né? E isso traz consequências negativas para a peça final do nosso cliente. Então, exatamente o que a gente comentou aqui, é um produto já conhecido, porém com um novo núcleo de não tecido, que ele agiliza ainda mais essa velocidade de infusão que a gente já conhece, que às vezes por ter ângulos mais dificultosos assim, ela tem um problema muito grande, muito sério de conduzir a resina. E nesse novo produto aqui a gente realmente trabalhou muito nesse núcleo para que ele tenha, além de ter esse elevado poder de infusão, né, mais rápido, ele também tem um poder de conformação muito maior em relação aos anteriores e ao que o mercado dispõe. Tá? Esse é um exemplo, né, feito em laboratório, no qual a gente teve algumas características de alguns produtos que existem no mercado versus esse novo produto que a gente está lançando, no qual a gente identificou dentro desse teste de laboratório e também depois em aplicações diretas nos clientes, essa maior velocidade de injeção comparado às atuais. Um ponto importantíssimo, que quanto mais rápido a gente consegue infundir, a gente vai diminuindo essa viscosidade do material, né? Essa viscosidade que ela vai adquirindo ao longo da demora da aplicação, então isso vai dificultando ela permear pelos cantos das peças finais aplicadas. E essa a gente conseguiu muito mais rápido. É um produto que tem um poder de conformação muito grande, ele facilita muito a aplicação em moldes complexos, né? E também, por ser um material já definido como núcleo padrão, a gente consegue ter uma definição de espessura baseada nos tipos de gramatura que nós temos para esse produto. Então aqui é um exemplo bem legal das opções de mercado. A linha vermelha ali são as mantas padrão que existem no mercado. E a nossa, essa nova que a gente está lançando, que é realmente essa Multicore Turbo, que ela conseguiu fazer o mesmo percurso praticamente em 2 minutos, mais de 2 minutos a menos. Isso traz muito benefício para a aplicação em RTM, porque realmente, como eu disse já, a viscosidade que vai sendo depositada no material, ela vai fluir mais fácil e vai não ter essa dificuldade de injeção, que é o que a gente vê em alguns casos de ela não preencher totalmente o molde e trazer consequências negativas para as peças, virando retrabalho. Tá? E como a gente comentou aqui também, né, as espessuras são pré-determinadas por tipo de produto. Então, nesse momento, a Onscorn está lançando, né, acabamos de lançar agora na terça-feira, esse material, no qual nós temos aqui 5 tipos de gramatura, alguns tipos de larguras pré-definidas, mas isso não impede que a gente tenha novas oportunidades de larguras pré-definidas para os clientes também, com uma base bem legal aqui de espessura já pré-determinada por gramatura. Tá? Então fica fácil, se eu quiser fazer uma peça de 2,5 mm, eu já sei qual manta que eu devo procurar. Se eu quiser fazer uma de 3,5 mm a 4, já sei qual procurar. E mesmo pela sequência para facilitar as operações. Ok? Legal, Bruno. Pessoal, seguindo aqui na linha então dos processos de molde fechado, vamos falar agora um pouquinho do processo de infusão. Não que seja uma obrigação, né, mas até por uma segregação natural do mercado. E pensando um pouco naquelas vantagens lá que a gente comentou, o processo de infusão hoje é largamente utilizado na fabricação das pás eólicas. E sim, a gente também tem alguns outros mercados, como o mercado náutico, que começou a fazer uma movimentação grande também para o processo de infusão. E aí, o que é o processo de infusão? Acho que volta um pouquinho lá no outro lado. Bom, processo de infusão. Você tem lá o seu contramolde, obviamente no formato da peça que você precisa. Você precisa fazer todo um processo de lay-up dos materiais de reforços, que é o nosso caso, parte de fibra de vidro. Então você faz todo o lay-up dos seus tecidos, dependendo da peça que vocês precisam e da espessura que vocês buscam. Pode ser ou não necessário colocar material de núcleo e depois, de novo, mais material de reforço, fibra de vidro, carbono. E aí você faz toda a preparação do vácuo dessa peça. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe alguns exemplos, que você tem
Aqui tem algumas empresas que, se vocês estiverem andando pela feira, vocês vão ver. Tem o filme de vácuo, o plástico de release filme, o mesh flow para fazer transporte de resina. Depois que você fez toda a aplicação desses materiais, você aplica vácuo na peça para fazer a compressão de todas essas camadas e faz a injeção da resina. E tem todo o processo de cura, de pós-cura, e aí no final você vai conseguir ter uma peça. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos, né? Aqui é o processo, ele está acontecendo. Aqui é o casco de um barco. Então, seguindo naquele outro exemplo, naquela outra foto que a gente trouxe, tem toda a preparação das camadas. Depois foi feito toda a parte de consumíveis de infusão, nesse caso. Aqui a gente tem o plástico de vácuo, as entradas de resina. Em outras pontas desse molde tem a puxada de vácuo, tem a saída de vácuo, então você puxa todo o ar, comprime as camadas e com o próprio vácuo você consegue fazer a puxada e a entrada de resina. E temos grandes especialistas aqui de infusão, então eu tenho que tomar bastante cuidado no que eu vou falar, né, Rafael? E aqui já é a peça tendo todo o transporte de resina e infundindo as camadas de fibra de vidro. Quando a gente vai pensar em processo, a escolha dos materiais são extremamente importantes, né? Você viu que o Luiz trouxe alguns exemplos de mantas moldáveis. Para cada manta você vai buscar uma melhor otimização do seu processo. Na infusão não é diferente. E para exemplificar bem a questão da escolha dos materiais, a gente trouxe o exemplo aqui de uma pá eólica, que também se aplica para o mercado náutico ou de grandes máquinas. O que você precisa entender? Qual que é a necessidade do seu mercado? O que vocês querem produzir para atender esse mercado? E principalmente, quais são os esforços que essa peça vai sofrer? Então, para aquelas empresas que fazem designer de pá eólica, eles vão imaginar o comprimento da pá, quais são as forças do vento, agora ficou bom? Para você entender quais são as cargas que esse equipamento vai sofrer. Uma vez que você entende quais são as cargas que esse equipamento vai sofrer, você passa a escolher quais são os tecidos mais adequados para esse processo. Exemplo muito rápido. A pá ela sofre muita força de torção e compressão na região da raiz, que é o root. Então eles sabem que naquela região eles vão escolher por alguns tecidos unidirecionais e triaxiais, que são a direção das fibras. Então lá do lado tem um exemplo bem simples do que são esses tecidos, mas basicamente o D é a direção da fibra numa única direção, unidirecional. Os biaxiais, duas direções, geralmente mais ou menos 45. Os triaxiais, 3 direções, geralmente 0, mais ou menos 45. E aí tem alguns outros combinados. Então, voltando aqui para a pá eólica, você tem a região da raiz da pá, ele sabe quais são os esforços naquela área, então eles vão fazer um layup de UD ou triax ou os dois juntos. Quando a gente vem pensar no spar cap, que é uma longarina, é uma peça que sofre bastante flexão, você precisa que a pá ela tenha esse processo de bending, que ela entorte um pouco para se conformar no vento, mas ela não pode entortar muito, senão ela bate na torre. Então, como é que você faz esse cálculo para chegar no melhor tecido, para que ele te entregue tanto essa conformidade, mas também te dê essa rigidez e essa resistência? Então, tudo isso é sobre ciências de materiais. Quais materiais eu vou escolher para entregar um melhor projeto? E aí, outros exemplos aqui de parte de alma, de bordo de fuga, para usar nas nacelles. As nacelles são aquelas casas, aquelas carenagens que protegem o gerador. É uma peça mais estática, os esforços são diferentes e aí a gente tem a aplicação dos tecidos combinados. Bom, pessoal, com essa belíssima explicação do Bruno aqui, né, a gente vê como que é importante a definição dos materiais para uso dentro do mercado do modo geral, né? E o que nós percebemos ao longo dos últimos tempos, né? Realmente, a fibra de vidro ela faz uma diferença muito grande na aplicação de vários mercados, dentre deles a indústria eólica e também do mercado náutico, que nem o Bruno comentou. E agora recordando um pouco aqui, né, algumas das ações que aconteceram no passado, né? Todo mundo sabe, durante a Segunda Guerra Mundial houve uma escassez muito grande de aço, do modo geral, de madeira, né? E a Owens Corning tinha acabado de ser criada dentro dos Estados Unidos em 1938, né? Então, nesse período, o que aconteceu? Com essa escassez, já entrou no período... Estados Unidos ainda não tinha entrado oficialmente dentro da Segunda Guerra Mundial, mas já estava fornecendo muito auxílio aos países aliados, né? E isso foi consumindo muito esses materiais. Qual foi a opção? Uma nova tecnologia, uma nova descoberta pode ser usada dentro do poderio militar? Sim. Foi aí que começou a descoberta de aplicações para o mercado, na época, né, da Marinha Americana.
Então, isso iniciou em 1939, né, com esses isolamentos que foram adotados, para garantir um pouco mais ainda de segurança nos navios, né, e então isso já foi o primeiro passo quando a gente fala de aplicações para a marinha do modo geral, aplicações náuticas. Tá? Foi um período terrível, né, da história da humanidade, mas nesse período aí foi quando se descobriu essas oportunidades e aí só foi crescendo assim, fomentando essas opções. Né? E dentro do modo geral, né, se a gente falar da indústria náutica, quando a gente compara os tipos de produtos que a indústria náutica oferece, né, as lanchas, os iates, no modo geral, né, os catamarãs, isso era muito construído em madeira antigamente e também em alumínio. Mas só que o que acontece? Isso pesa, fica pesado, né? E qual que é o objetivo cada vez mais do ser humano? Cada vez mais rápido. Então hoje a gente tem, os projetos basicamente de embarcações médias são todos feitos em fibra de vidro. Para quê? Para ganho de potência. Para que realmente isso tenha esse reflexo e também tem uma facilidade de construção muito maior do que com a madeira e o metal, do modo geral, né? O aço e também o alumínio. E outras série de vantagens, como a resistência à corrosão, o livre de manutenção e o melhor, a versatilidade de projetos. Com a fibra de vidro do modo geral, falando agora de todos os processos, conforme está explicado ali, spray-up, end-lay-up, infusão RTM, todo o processo do barco você consegue fazer com fibra de vidro. Desde o casco, que é a situação mais complicada, que requer mais esforço mecânico, como a simples escada dentro do próprio embarcação. Então a gente consegue hoje fazer todas essas opções em fibra de vidro para quê? Cada vez ganhar mais peso, mais leveza de peso, para que cada vez mais essas embarcações tenham mais potência, né? E lógico, né? Quem compra um iate, ele quer que ele realmente responda por aquilo que ele comprou. Então esse é o mais esperado. Só que o que acontece? Quando a gente fala das aplicações náuticas, do modo geral, com os tecidos, é um mercado muito... não tem um padrão de aplicação dos produtos do modo geral. Então, um cliente pode fazer de uma maneira, outro do outro, ou simplesmente catados de mercado que sobram aí para fazer uma embarcação, né? Eu imagino que quem compra um iate jamais vai querer saber, né, de um modo geral, que essa embarcação é construída com retalhos, por exemplo, né? E foi isso que a gente começou a identificar nos últimos anos, estudando isso, né? E a gente verificou que realmente as opções são gigantescas, muitas opções, né? Uma enormidade de SKUs, inventários que você nem imagina quanto material isso tem dentro desses OEMs de construção de embarcações, né? E sem padronização nenhuma, sem identificação de uma padronização para garantir que a estrutura dessas embarcações realmente suportem isso, né? Eu me recordo, o Bruno também fez a pós-graduação da IPT, da Almaco, né? Como eu também estou em término, né? Lembro da gente ter comentado, Bruno, que a relação que a gente fez até uma identificação de várias falhas nas embarcações por uso errado de materiais na construção dessas embarcações. Né? E com isso, com esse conhecimento, nós fomos realmente atrás dos clientes para entender como utilizar, o porquê utilizar e quais as espessuras esperadas de cada um desses produtos, incluindo as resistências mecânicas esperadas para esses materiais. Foi então que a gente lançou o que a gente chama de BOM de Marines, né? O Bill of Material de Marines. Então são tecidos especialmente desenhados para a indústria náutica, no qual, dentro desse conhecimento que a gente agrega muito com relação às aplicações eólicas, que é uma baita de uma escola para nós, a gente conseguiu construir essa BOM através desses estudos. E a BOM é constituída basicamente por 3 tecidos que nós chamamos de LT, que é na longitudinal, que a gente chama de 0 grau, e na transversal, que é 90, acoplados com manta, costurados, todos juntos, né? E também um tecido único, né, que ele é apenas estrutural, 0,90. Mais 2 tecidos, no qual eles trabalham sob extrema tensão de cisalhamento, que é o BX600 e o BX800, também com manta costurada. Aí unidirecional, baseado numa necessidade específica da indústria náutica, né, de maior concentração de força em uma direção, que nós chamamos ali do tecido UD 0.1000, 1000 porque é 1000 gramas. Né? E também uma manta de laminação que faz parte dessa BOM, né, que faz parte de toda a construção dos barcos aí para a relação das aplicações também em rede layup.
Então, com isso aqui, nós entregamos agora um portfólio pronto para os nossos clientes para eles utilizarem, o que não existia antes. Era realmente uma salada de tecidos, uma salada de mantas para utilizar dentro da indústria náutica que não tinha nenhum tipo de padrão. E agora a gente tem. E do mais, né, com esse material a gente tendo em casa, em linha, nós temos também agora esses produtos sendo oferecidos para os clientes de forma que eles não precisam comprar todo aquele montante, todo o lote que a gente tem. Justamente comprar aquilo que ele realmente precisa. E não comprar containers vindo de fora aí, às vezes nem separado, nem preparado para a náutica não é o material. E isso fica aqueles estoques gigantescos, né, em um alto custo parado em estoque. Então hoje a gente tem isso daqui para oferecer para o mercado. Realmente faz uma diferença muito grande. Alguns clientes já estão realmente reconhecendo essa importância e estão conosco. E a ideia é justamente a gente fomentar o mercado e trabalhar cada vez mais com os clientes para oferecer melhores condições, não só de aplicação, mas também de técnicas de laminação, infusão e RTM do modo geral. Ok? E aqui, pessoal, só rapidamente, né? Nós falamos aqui do RTM Light, o RTM Skin, o RTM convencional e o processo de infusão, que o Bruno explicou muito bem. Então aqui a gente queria só fazer um comparativo quando a gente fala de relações molde aberto e molde fechado. Aqui só molde fechado, baseado aqui no que a gente chama de melhores condições de operação. Então quando a gente fala de volumes mínimos, o RTM sempre ele precisa ter um volume alto, porque o RTM convencional ele é mais caro, né? Ele tem uma estrutura para ser mais caro. Já o Light e o RTM Skin são mais simples. Já a infusão, né, desde que ela tenha uma grande dimensão, uma peça já é suficiente para que ela seja aceita dentro dessa condição. O custo do molde, realmente, o RTM convencional ele é o mais caro, né? O rosinha aqui representa realmente a melhor condição. Custo dos equipamentos, mesma coisa, né? O RTM Skin e a infusão é melhor. Agora, quando a gente fala de consumíveis no processo, aí é uma desvantagem que a infusão tem, certo, Bruno? Que dentro do RTM, do modo geral, a gente não tem geração de resíduos, principalmente com relação aos consumíveis. Já na infusão a gente tem essas... Infelizmente tem que ser descartado, né? Não tem como se eu reutilizar esse material. A dificuldade de manuseio no RTM convencional ela é um pouco maior, porque realmente é um produto, é um tipo de aplicação mais robusta. Quando a gente fala de RTM Skin e RTM Light é muito mais simples, né? É mais fácil de manusear, os moldes são muito mais leves, né? E na infusão realmente também precisa ser ter um pouquinho mais de conhecimento, porque realmente ela requer melhores técnicas de aplicação. Quantidade máxima de carga, o RTM é disparado melhor, pelas condições de operação que ele exige, né? É mais concentrado, mais bem distribuído, né? Do modo geral, a distribuição de forças. A proporção de vidro-resina, quanto maior a proporção de vidro, melhor pro laminado, né? Do modo geral. Isso confere melhor estabilidade dimensional às peças. E também confiança nas resistências mecânicas. A infusão é disparada melhor pelo tipo de construção que é feito. Tá? Acabamento superficial, o RTM sempre vai ser melhor pelas duas faces de aplicação. Em conformabilidade, o RTM também é disparado melhor pelo tamanho das aplicações e pelos ângulos que existem. Né? Em produtividade, os RTMs do modo geral são melhores que a infusão, porque realmente tem uma quantidade de consumíveis muito grande. E quando a gente fala de vantagem exclusiva, o RTM Light, o RTM convencional, ele permite o acabamento classe A, o que os demais não conseguem permitir. Né? E já na infusão, quando a gente fala de grandes aplicações, grandes infusões, sem dúvida é a melhor aplicação, porque não tem limitação de dimensão. Né? A gente pode fazer uma infusão desde que seja 30 centímetros, como uma infusão hoje, com as novas pás eólicas aí passando de 115 metros. Né? Então isso é apenas um comparativo, lógico, conhecimento empírico do autor, né, desse comparativo, mas realmente é o que tem de melhor de cada um dos processos para oferecer para o mercado. Ok? Certo? Beleza, pessoal? Então ali a gente falou um pouco de RTM Light, de RTMs no modo geral, infusão, né, e os produtos disponíveis para isso. E aqui a gente vai falar um pouco agora de um portfólio fenólico que a Onscorn está lançando também dentro dessa feira. Né? Então, o objetivo desse material é realmente trabalhar dentro do mercado de pultrusão, tá? Agora saindo de infusão e RTM, entrando em pultrusão. No qual a gente sabe o quanto que hoje a pultrusão tem evoluído. A gente consegue hoje, comparado com o aço, ter pultrusões mais resistentes, mais leves, inoxidável, né? Não enferruja, no modo geral, não sofre corrosão.
e ela está aprovada pelas normas, no modo geral. Tá? O que isso confere? Justamente mais produtividade, segurança e durabilidade, porque existe a confiança dupla nos compósitos pela não falta de resistências mecânicas que o aço ao longo do tempo ele vai, né, justamente perdendo também, né, principalmente devido à corrosão. E quando a gente fala baseado praticamente em relações aplicadas ao mercado de óleo e gás, qual seria, né, a gente fala muito da pultrusão usada nesse material, né, nesse tipo de mercado. Mas qual que é a verdade disso? Né, hoje o mercado oferece para essas aplicações produtos que são aceitáveis para alguns tipos de interações com matrizes poliméricas. Então, o mercado oferece ações para aplicações com poliéster, com vinil éster, com epóxi, com poliuretano. Né? Mas tudo isso tem aquelas porcentagens, é tantos por cento relacionado a isso, tantos por cento relacionado àquilo, e não nada dedicado para a matriz fenólica. Então, esse aprendizado que nós tivemos foi justamente entender onde essas necessidades seriam necessárias, onde existiriam essas necessidades dentro do modo estrutural, principalmente com as cargas demandadas, né, pisos, guarda-corpos, escadas inclinadas, eletrocálises aqui com menor demanda de carga. Mas tudo isso dentro de uma plataforma petrolífera, existe um risco muito grande. Né? Então hoje, o que tem acontecido? A gente coloca dentro das plataformas petrolíferas um exemplo de pultrusão, que ela não é compatível com o que ela realmente precisa. Nessa condição, o que nós criamos foi realmente desenvolver um material 100% fenólico. Tanto o roving direto, como a manta também de infusão, de pultrusão, perdão, também 100% fenólica, a matriz 100% fenólica. Como a gente está se preparando, como nós preparamos o mercado para isso, né? Quando a gente fala principalmente de questão de envelhecimento, né? A ideia é colocar o compósito ali e crer que ele realmente vai desempenhar isso aí por muito, muito tempo, né? Só que como eu disse, como esses produtos não são preparados para isso, ao longo dos anos haverá uma degradação oficial disso, normal disso, né? Ela vai ocorrer. E a gente fala, sabe, que quando o compósito ele é gerado, ele vai tendo a sua cura ao longo dos anos e vai ocorrendo uma deterioração. Principalmente quando exposto a ambientes bem nocivos. Né? Quando a gente fala de uma plataforma petrolífera também, o que acontece? Você vai estar exposto no mar, né? Salina, lá, todas as condições adversas que tem dentro do modo geral. E isso traz uma consequência muito ruim pro compósito do modo geral. Então aqui o que a gente fez, né? Utilizando esse tipo de produto novo, não deixa de ser uma BOM também de matriz fenólica. Aqui a gente tem um comparativo, o rosa ali mostra justamente qual que é a concentração dos testes em análise desse material, né? Baseando ali basicamente uma média de 400 megapascal em força de flexão, né? Quanto que esse material aguenta. Quanto que o material normal que hoje é oferecido para o mercado, ele fica ali por volta de 350, só que é uma dissipação muito grande das análises. Então a gente tem uma discrepância grande ali, ó, desde 330 megapascal até 400, mas não uma padronização disso. E quanto que isso é ruim? Isso aí não dá confiança realmente para essa aplicação, principalmente quando a gente se fala de envelhecimento. Já nessa condição com esse novo produto, a gente tem uma padronização melhor, uma menor escala com relação às diferenças de teste que foi feito em laboratório, e isso credencia a gente utilizar esse material de uma forma bem mais tranquila dentro da indústria do modo, né, de aplicações fenólicas. Tá? Então, dentro dessa condição aqui, esse teste foi feito num processo de envelhecimento simulando 20 anos, né, que é o que a gente tem dentro do nosso laboratório, né, no processo de banho-maria, e com isso a gente chegou nesse resultado aqui, oferecendo isso para o mercado, e a partir de agora, da próxima semana, vai estar disponível para os nossos clientes também. Tá? Isso já vai ter um início agora bem legal agora de adaptação desses clientes também, para que isso tenha realmente, configure como uma nova condição de operação para essas aplicações de impultrusão fenólico. Tá? Tudo bem, pessoal? Agora a gente já falou de praticamente 3 lançamentos que a ONS está fazendo na nossa feira, né? O próximo é um que não sei se alguém já viu, alguém participou da palestra que o nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento, o Elton Giger, fez ontem. Então a gente vai falar um pouco aqui do roving direto para
rebar, né, que é o nosso vergalhão em fibra de vidro, tá? De uma forma mais resumida do que ontem, mas a gente vai dar para dar uma entendida muito boa, né? O vergalhão de fibra de vidro versus o vergalhão de aço confere algumas diferenças aqui que a gente é notável, né? Ele é mais resistente porque ele tem duas vezes mais resistência à tração do que o próprio aço. Ele é muito mais leve, né? Só a gente pensar em densidade de vidro e densidade do aço, só nisso aí a gente vai entender as diferenças entre eles. Totalmente inoxidável, né? Então quando a gente vê algumas pontes aí por aí, aqui por aí, bem inoxidável, você fala assim, poxa, olha aquilo ali, né? Ao longo dos anos isso vai acontecer e é normal com o aço isso acontecer. E mais um ponto, né? Esse material está aprovado por todas as normas vigentes, principalmente nos Estados Unidos. É um material já de uso mais comum nos Estados Unidos, né? E aqui agora no Brasil a gente está migrando para essa nova oportunidade, tá? Agora, por que, pessoal, a gente vai pensar assim quando a gente fala de aplicações relacionadas ao vergalhão de fibra de vidro? De condições estruturais, principalmente, né? Ela existe dentro da construção do civil do modo geral, altas cargas demandadas, né? Principalmente para aquelas condições ali em pontes, estacas, segmentos de túneis, né? Aí tem uma menor demanda, que são as barragens, pisos e lajes do modo geral. E do modo mais simples, né? Que é o nosso uso residencial, né? Do modo geral. Mais para estacionamentos, canais e até se pensando lá mais para frente também nas casas modulares, né? O Elton comentou ontem na apresentação dele falando realmente que hoje o mercado, no modo geral civil, tá se degradando no modo geral, né? O pessoal não quer mais ser pedreiro, na verdade é essa, né? A molecada não quer mais isso, a molecada quer morar em casa pronta, já casa feita, né? Então a condição no modo geral, de construção civil, do modo convencional que a gente conhece, com tijolo lá, do modo geral, isso aí tá com os dias contados, essa é a verdade. Então, pensando nisso, a Owenscorning realmente entrou de cabeça junto com os nossos parceiros, né, para desenvolver um produto realmente mais confiável, para que atenda essas condições. Então, quando a gente fala do vergalhão em fibra de vidro, a gente está falando aqui um pouco de comportamento linear elástico, de tração até a falha. Por quê? A fibra de vidro ela deforma muito rápido, mas a tensão de deformação dela é muito mais alta do que a do aço. O aço, para ele se deformar, ele tem uma ponte elástica, né, a qual ele ocorre, ele demora mais para acontecer, só que ele ocorre muito mais baixo, né? A gente ocorre ali por volta de 600 megapascal. Já o vidro praticamente chega quase a 1.200, né? É uma vantagem muito grande, só que uma das desvantagens é justamente assim, é justamente a questão se você tiver uma tensão muito alta no início das atividades, você vai ter uma ruptura mais rápida do vergalhão em fibra. O aço já é diferente. Algumas outras vantagens realmente, como a gente comentou, já o modo de tração é bem menor, o aço do que a fibra, né? Muito mais leve, ela é praticamente neutra, né? Não conduz nada de nenhum tipo de resistências ao meio quando está infiltrada totalmente dentro do concreto. Ela é totalmente resistente à corrosão. Só que daí tem uma desvantagem muito grande, né? Quando a gente está dentro da obra lá, o pedreiro consegue fazer as obras lá muito facilmente. Aqui nessa condição, não. Tem que ser levado para algum local, feitos os cortes, feitas as emendas para seguir com a obra, né? Diferente dessa condição do aço. Então é uma desvantagem que tem pro vidro, tá? A normatização no Brasil faz 2 anos que a equipe vem trabalhando, a equipe da ONS mais os parceiros, né? Dentro dessa questão da normatização. Por que, pessoal, a normatização? O pessoal vinha fazendo muito vergalhão já, achando do modo que tem que ser feito, e não da forma correta. Por que é a forma correta? Uma padronização entre uma referência de uma norma já existente, principalmente nos Estados Unidos, a norma STM, e aí iniciou-se esse grupo de estudo para chegar nesse contexto de padronização de material e de aplicação final também. Então essas 2 normas aqui, elas estão abertas agora, né? Elas finalizaram os ajustes em junho, agora estão abertas para consulta, e a ideia é que em dezembro, realmente, referente às consultas, tenha um novo padrão, um novo estabelecimento dessas condições para lançar essa norma no mercado. Então a gente espera que em dezembro essa norma esteja realmente efetiva e já em ação para operação
pela ação dos clientes para produzir esse material. E é lógico, né, para preparar esse material, para estar pronto para ajudar os nossos clientes, a Owenscorning está agindo fortemente nessas ações, principalmente em relação ao laboratório, né? Então, quando a gente fala de ações de laboratório, nós temos os nossos equipamentos de envelhecimento, nossos equipamentos de medição. E, por último, agora a gente tem recentemente adquirido essa máquina, a nossa Instron, aí, com até 300 kN, baseado muito nessa condição de testes para os vergalhões, no qual a gente vai poder fazer testes até com diâmetro de 1 polegada, né? Então, realmente isso vai fazer uma grande diferença, né? Porque a gente vai conseguir fazer uns deparas muito mais fácil agora. A gente pegar o vergalhão em aço, o vergalhão de fibra, fazer os deparas entre eles e realmente oferecer para o mercado um negócio que seja confiável, né? Ok? E aqui uma diferença também do que a gente acabou de comentar aqui, né? Que é a relação do que os clientes usam hoje, do que os fabricantes de vergalhão usam hoje, mas não de forma padronizada, né? Então essa barra embaixo, SM1200, é o que o mercado está fazendo os vergalhões, né? Sem critério de utilização. E do lado esquerdo aqui é o novo produto que a gente está lançando também aqui na feira, que foi um produto, um roving direto, desenhado, baseado nas normas e sendo oferecido para as aplicações em pultrusão para a confecção do vergalhão, tá? Então isso aqui também já vai estar dentro da norma, falando qual que é a condição de operação para a fabricação dos vergalhões. E um ponto importante, ele foi validado com resina vinil éster e epóxi, e não com poliéster, por algumas características químicas do poliéster que não ofereciam a segurança que esse mercado realmente vai precisar. Ok? Bom, e finalmente, por último, a gente vai falar aqui do Pure Strand, né? PU. O RE aqui é de Recyclable, que é o que a gente espera alcançar, e o filamento, tá? Então é o fiberglass para poliuretano. Esse mais simples ainda a gente também está lançando aqui na feira, só que esse aqui está bem no estágio inicial. O que a gente tem para oferecer nesse novo produto? É um produto destinado também para pultrusão e filamento winding, tá? Ele tem algumas características de testes em laboratório, no qual a gente conseguiu um teor de vidro altíssimo, perto de 82%. Para quem conhece um pouco de pultrusão, sabe que isso daí é dificilmente para chegar num valor desse, né? Então a característica de interação desse novo produto com a resina de poliuretano é altíssima, né? Isso traz uma confiança muito grande para as aplicações. Os módulos em tração altíssimos também, em 57 gigapascal, flexão em quase 50 gigapascal, cisalhamento também muito alto para esse tipo de produto, de 83 megapascal, tá? Normalmente um produto comum é para chegar em 30 a 40 megapascal em cisalhamento. E o módulo de compressão também perto de 54 gigapascal. Um método bem interessante desse produto, ele foi um produto desenhado para ser flexível, para ter aplicações tanto em termoplástico quanto em termofixo, tá? Como eu disse ali, né, ele tem uma possibilidade de ter de vidro altíssimo, então vai ser um produto realmente muito confiável para a atuação dos mercados dos compósitos, tá? Como eu disse aqui, aumento das resistências mecânicas muito elevadas para as aplicações, principalmente em pultrusão, pelo teor de vidro que ele proporciona. E um ponto aqui que é o que a gente realmente vem buscando, acho que todo mundo vem buscando também dentro da indústria dos compósitos do modo geral, que é o processo com possibilidade de reciclagem, que acho que é a grande preocupação de todo mundo daqui para frente com relação aos materiais compósitos, né? Então, não que a fibra de vidro seja reciclável, e sim a interação do compósito, ele vai oferecer algumas possibilidades desse material ser reprocessado. A gente todo mundo sabe que o termoplástico é muito mais simples de lidar do que o termofixo. Então, essa é uma das ações da Owens para o futuro agora, para começar a pensar já na questão de sustentabilidade e oferecer realmente produtos que sejam confiáveis e que tenham essa possibilidade. Ainda é muito embrionário, mas nós estamos fazendo a lição de casa e muitas outras indústrias também estão fazendo, para que a gente chegue num contexto aí para cada vez mais auxiliar na sustentabilidade. Tá ok? Com isso, pessoal, a gente realmente agradece a presença de vocês aqui, né? A ideia era mostrar um pouco essa gama de lançamentos que a Owenscorning está fazendo no mercado, né? Nós trouxemos
Aqui vocês viram que são várias aplicações diferentes, vários produtos diferentes, vários mercados diferentes. E a ideia dentro da Owens Corning é realmente essa daí. Estar junto com o cliente, se desenvolver novos materiais, novas aplicações, novas oportunidades e realmente alavancar o negócio no mundo dos compósitos, porque a gente ainda é pequeno perto do aço, da madeira, do modo geral. Essa é a ideia. Integrar com o cliente para que a gente realmente ofereça novas soluções. Acho que é isso. Apresentação concluída. Olha, como sempre, na vanguarda dos lançamentos, das novidades. Parabéns de novo a Owens, né? E eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para eles. Você vai ter que comer. Você está sem fone. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Então, o Luiz e Bruno, né? Vocês apresentaram a manta moldável ali e já há algum tempo eu tenho me feito essa pergunta. Se o uso de manta moldável junto com uma espuma de núcleo ou a manta moldável junto com um flow mesh, né? No caso de uma infusão. Se eu não testei ainda, né? Eu quero testar isso, mas tem risco de dar um curto-circuito? A resina vai só pela manta ou ela vai por cima no flow mesh e acaba tendo pontos que não estão bem molhados na infusão? Tá, bom, eu vou falar um pouquinho assim, aí o Luiz conclui. Vai depender muito, e aí, a gente até tentou mostrar um pouquinho ali de forma resumida, mas do layout que você está montando. Porque tanto o seu núcleo como o flow mesh, eles têm um papel de transporte de resina. Então vai depender dos seus pontos de vácuo, onde é que estão esses pontos de vácuo, onde é que estão os pontos de entrada de resina, porque você corre o risco sim de ter eu diria assim, um conflito entre os processos ali e criar pontos brancos, a resina seguir caminhos diferentes, ou não impregnar direito, ou impregnar demais. Então a questão de montar o layout de infusão é bem importante nesse momento. Vocês querem completar aí, Luizão? Não, é perfeito o que o Bruno comentou aqui, pessoal, e de fato, né, o RTM ele proporciona as condições, né? Acho que o grande plano é como para tudo a gente vai se planejar para fazer qualquer coisa, acho que tudo é o plano de troca de informações e entender as aplicações no modo geral, para que isso realmente tenha uma interação correta Tenha uma interação correta com o tipo de aplicação, né? Esse produto que a gente está lançando agora, ele tem uma vantagem muito grande, porque o que acontece, né? A gente viu ao longo dos últimos anos, né? O RTM ele é uma baita evolução, a gente sabe de todas as propriedades que ele trouxe, né? Facilidade, acabamento nas duas faces, né? Mas cada vez mais tem que ser criado produtos mais complicados de ser feito, né? Isso é fato. Isso a gente vê. Você pega caminhões hoje com estrutura de cabine totalmente diferente do que era há 10 anos atrás, né? Ônibus também, a dificuldade. Os para-choques hoje é um absurdo de quantidade de ângulos que isso tem, né? E isso traz uma consequência muito ruim para a aplicação, difícil, né? E é o que acontece. Não dá para a gente tratar como que era antes, como que está agora. De fato, acho que nós, do modo geral, vem estudando, né? Tudo aquilo que é realmente agressivo para ser aplicado dentro de uma aplicação em RTM, por exemplo, né? Por esse motivo que nós começamos a fazer estudos mais técnicos para entender como que a gente poderia melhorar esse fluxo de resina e também não atrapalhar a conformabilidade, porque você pode melhorar o fluxo de resina, mas você atrapalha muito a conformabilidade, dependendo do tipo de produto. Então, a condição atual hoje das mantas que são oferecidas no mercado, realmente, elas atendem muito bem, né? Mas o que a gente realmente quis fazer de diferente é trazer um produto totalmente inovativo para a relação principalmente a velocidade de infusão. E isso permite que você tenha também outros insertos, como você mesmo comentou, a questão do PU, né? Então eu acredito que realmente a interação sozinho é difícil chegar a algum ponto. Acho que a interação realmente técnica entre fabricante e aplicação e cliente, do modo geral, eu acho que pode trazer muito melhores benefícios do que se fazer sozinho, por exemplo. Entendeu? Mais alguma pergunta? Lá? Não, deixa. Ok.
Boa tarde, bom dia. Eu só fiquei com uma dúvida. Em relação aos vergalhões de vidro, eles podem ser unidos de qualquer forma? Ou, tem que usar ligações metálicas? Pode usar... Ou como que você pode fazer para unir eles na hora de aplicar no cotidiano? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, realmente foi um dos pontos que está dentro da norma, tá? Acho que é bem legal, porque assim, quando começou a fabricação dos vergalhões do modo geral, como eu disse, cada um fazia do jeito que achava melhor. Ah, eu acho que fica melhor assim, eu acho que fica melhor desse jeito. Não, não é. Existe uma padronização hoje dentro dessa norma para ser seguida, né? E ela segue requisitos. Tanto os fabricantes propriamente das máquinas hoje estão seguindo esse novo requisito, né? Então, assim, insertos metálicos não deixam de ser uma opção, tá? Por isso que ela está ainda em consulta, né? Ela está aberta dentro do modo geral até... Na verdade, ela está aberta até novembro para que haja uma discussão e, assim, nada impossibilita de utilizar insertos metálicos, né? Tudo aquilo que, frente ao atendimento das normas, seja aceitável e traga também consistência, porque imagine você fazer um inserto metálico também que possa trazer um tipo de dilatação dentro do próprio vidro. Não sei, pode ser. Mas hoje realmente existe as ligações do modo geral mais... quando a gente fala assim, como eu comentei, né, não dá para fazer curva nele. Ele tem que ser cortado. Ele vai ter que cortar e fazer uma união nele. Você pode fazer união através de filamentos com fibra de vidro também? É mais difícil de segurar. É difícil porque você vai ter a fibra de vidro não vai estar conectada totalmente, quimicamente, com o vergalhão feito, né? Então, sim, os insertos são possíveis, do modo geral, tá? Ô Luiz Fernando, parabéns aí pela apresentação. Bruno também. O Fernando é parceiro nosso. Nós somos clientes dele, da Jacto Máquinas Agrícolas. Mas a pergunta nem é para você, é só para agregar o colega que perguntou ali. Tem uma empresa que eu não sei o nome, que ela lançou aqui no Brasil uma máquina que faz os estribos de amarração desses vergalhões. Então está aqui no meio, eles lançaram hoje, não lembro o nome da empresa, na feira aqui. Então ela tem uma máquina que ela está vendendo aqui agora, que ela faz todas as amarrações em fibra de vidro para esses vergalhões. Então já tem no mercado aí. Obrigado aí. Tirar, senão vai voltar aqui. Obrigado pela contribuição, realmente, né? Essa empresa ela já está seguindo as normativas, né? De acordo com o que foi aberto, justamente porque comentei, né? Até então cada um estava fazendo do seu jeito, né? Então isso é muito bom, né? A gente realmente ter essa padronização e não terá outro caminho a não seguir a padronização, né? Essa vai ser a verdade, porque como os vergalhões em aço, do modo geral, já saem com o selo de garantia lá do ABNT, a fibra de vidro vai ser a mesma coisa, né? Então, a padronização é essencial para a confiança dos projetos futuros, né? Como eu disse, daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ter casa de alvenaria, vai ser casas pré-moldadas, né? Isso é fato. Eu acho que não vai demorar muito. Então, confiança nos compósitos é o que a gente precisa ter, principalmente para esse mercado. Não podemos dar um tiro errado. Se a gente der um tiro errado, ele entra em desconfiança e isso traz uma incerteza para o futuro dessas aplicações. Então, realmente, após a elaboração final da norma, a gente estará tranquilo para trabalhar, para oferecer isso para o mercado. Esse é o verdadeiro fato. Tá? Mais alguém? Luiz, muito obrigado. E agora, isso. Muito obrigado.